Olá, pessoal, começando mais uma aula, conforme eu prometi para vocês, colocando duas aulas na sequência. Vamos falar aqui nessa aula agora sobre projetos de pesquisa e artigo. Vamos ver algumas diferenças, algumas semelhanças. Vou compartilhar aí com vocês minha aula e a gente já vai começar vendo isso daí. Vamos lá. Muito bem. Vou ficar aqui no cantinho. Bom, então hoje falando sobre projeto de pesquisa e artigo, a gente vai ver que alguns itens, né, de um e de outro, eles se cruzam, eles acabam se repetindo, né, mas a gente vai detalhar aí para vocês o que é quando usa um e quando usa outro. O projeto de pesquisa, só para dar uma introdução aí para vocês, normalmente as faculdades fazem a disciplina de TCC ou a disciplina onde tem que fazer a monografia, eles dividem em 2 semestres. No primeiro semestre, o aluno faz um projeto, e no segundo semestre, ele conclui esse trabalho. Também é utilizado o projeto quando você vai se inscrever num mestrado ou num doutorado, em que você tem que apresentar, para você ser aceito no programa, você tem que apresentar de antemão, você tem que apresentar um projeto. Também é utilizado nesses casos. Então vamos lá, nossa quinta aula, vamos começar a falar falando o que é esse tal desse projeto de pesquisa. Eu fico com um negócio aqui que fica, eu não sei se ele aparece ou não, uma barrinha, mas vamos deixar lá. Então, vamos começar falando do que é o projeto de pesquisa. Então, a ABNT vai definir esse projeto de pesquisa como um estudo, ou um trabalho, ou uma pesquisa que ainda vai ser realizada, né? É um projeto, eu vou começar a pensar nele, eu tenho tempo, né? Logicamente, quando eu tenho tempo para fazer, quando eu tenho tempo hábil, eu já posso começar fazendo um projeto. Geralmente os orientadores já sentam com os alunos e já falam assim: vamos fazer aí um esqueleto do seu trabalho, vamos começar a ver onde a gente vai encontrar materiais, onde a gente vai encontrar informações importantes. Então, o projeto que a gente vai fazer, ele é um plano daquilo que eu vou desenvolver, ou no meu TCC, ou no meu artigo, né? Ou na minha escrita acadêmica, na minha monografia, na minha tese, na minha dissertação, enfim. Esse projeto, ele é aí um spoiler, né? Falando na linguagem da onda, né? Então, o projeto, ele não é a nossa pesquisa já finalizada, ele é uma introdução à minha pesquisa, ou seja, ele é um ensaio, né? Eu vou começar a falar sobre ele, por isso ele pode ser modificado no meio do caminho, né? Às vezes eu estou fazendo aí, eu fiz um projeto bacaninha, lindinho, botei tudo no papel que eu queria fazer, mas quando eu comecei a pesquisar, eu achei alguma coisinha ou outra que eu poderia mudar, posso fazer isso? Posso, né? Não tem nenhum problema fazer isso. Bom, aí a gente vai ver um pouquinho mais aí sobre o que são essas pesquisas. As pesquisas, elas têm classificações, né? Então, a pesquisa, ela é classificada de acordo com a abordagem que eu faço daquele problema que eu estou trabalhando. Eu vou ter uma pesquisa que ela pode ser quantitativa, né, que vai trazer números, né, vai trazer dados estatísticos, vai trazer pesquisas, tantos por cento da população pesquisada respondeu isso, tanto respondeu aquilo. Então, essas opiniões, essas informações vão ser organizadas em termos numéricos. Quando eu faço essa pesquisa que vai usar dados estatísticos, eu preciso, evidentemente, fazer tabulação. Então, eu faço um questionário, passo um questionário aí para 100 pessoas e depois eu faço a tabulação. Quantas responderam sim, quantas responderam não, quantas estão na faixa etária de tanto a tanto. Então, tudo isso ele é feito.
A pesquisa qualitativa, ela vai entrar um pouco mais na área descritiva, né? Então, é aquela área que a gente vai falar um pouco mais com as revisões bibliográficas, né? Eu vou fazer uma relação entre o mundo real e o sujeito, né? Vou fazer essa descrição e vou utilizar um método que ele é chamado de método indutivo, né? Aí o processo é o meu foco principal dentro desse tipo de pesquisa. Do ponto de vista dos objetivos, eu tenho as pesquisas que são exploratórias, elas vão acontecer de acordo, né, com o grau de familiaridade que a gente tem com o assunto, né, de acordo com as pesquisas bibliográficas, com outros estudos de caso. Então, a gente vai explorar assuntos, né, a gente vai explorar caminhos. Eu vou ter também a pesquisa que ela é descritiva, né, onde eu vou coletar dados, vou fazer questionários e vou fazer uma observação. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa dentro de uma vila de pescadores, né, conforme foi a minha pesquisa do meu mestrado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lá para essa vila de pescadores, eu vou ter uma convivência com eles, eu vou fazer coleta de dados entre esses moradores, vou distribuir questionários, eu vou observar o que eles fazem no dia a dia. Tenho também as pesquisas explicativas, que elas vão explicar o porquê de tudo, né? Por que que existe isso, por que que existe aquilo, e como que isso pode contribuir para o progresso e como que isso pode contribuir para a área acadêmica. Como que eu vou fazer, né? Então, se o meu projeto for aprovado, porque vejam bem, eu estou fazendo um projeto, esse projeto vai ser submetido a uma banca ou a um coordenador, né? Dependendo do para que eu estou fazendo esse projeto. Por exemplo, se eu quero me inscrever aí num programa de mestrado, eu vou conversar com o coordenador desse mestrado, e ele vai dizer assim para mim: você tem um projeto? Qual é o seu projeto? Né? Então, eu vou apresentar esse projeto ao coordenador do curso, né? E aí ele vai aprovar, ele vai reprovar, ou ele vai pedir que eu mude alguma coisa, né? Ah, eu acho que tá bom, mas você poderia incluir tal coisa assim, 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 né? Então, se o meu projeto for aprovado como eu fiz, eu já começo a elaborar, né? Eu começo a elaborar o que eu vou fazer, se eu vou fazer um artigo, se eu vou fazer um TCC, se vai ser uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? Ou entre outros, né? Entre outras coisas, entre outros tipos, né, de pesquisas que podem ser feitas, né? O projeto ele vai obedecer alguns dos critérios que são dados. Esses critérios, às vezes, são dados pela própria universidade, pelo próprio programa que você está se inscrevendo, né? Então, esses critérios, desde que eles sejam estipulados, a gente tem que começar a seguir, né? Nesse ponto, o nosso orientador já vai começar a nos ajudar, né? Já vai começar a nos direcionar para pesquisas, né? Vai nos direcionar para materiais e tudo mais, né? E a gente vai seguindo aí alguns tópicos. Eu coloquei aqui nessa apresentação que vocês vão ver hoje alguns tópicos que vão nortear esse projeto de pesquisa. Então, como é que eu vou organizar esse projeto, né? Primeiro que ele tem que ter uma capa. Vejam, eu não estou falando de um artigo que já começa pelo título, né? O projeto de pesquisa é um projetinho que eu vou apresentar para alguém, então eu vou ter que fazer uma capinha, eu vou ter que colocar nessa capa o título, os dados do autor, da faculdade, o orientador, o local, a data, vou fazer uma folha de rosto, né? Tudo isso está lá naquela estrutura dos trabalhos acadêmicos, né? Na folha de rosto, eu repito o título, vou dar os dados do autor de novo. Vou começar, então, o meu projeto pela sua introdução. Dentro da introdução, eu vou dar uma justificativa, vou falar do problema de pesquisa, vou levantar as hipóteses, vou falar do objetivo geral e dos objetivos específicos, né? E vou ticando, né? Tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu já cumpri, eu vou ticando. Essa parte da introdução, ela é muito parecida no projeto de pesquisa e no artigo, no trabalho final que eu vou fazer, né?
eu tenho que apresentar esses dados, né, na minha introdução. Eu vou ter que justificar, né? Eu vou ter que defender por que que eu escolhi fazer esse tema, por que que eu escolhi falar sobre isso. Eu vou justificar, porque esse tema é relevante, porque esse tema tá muito em alta, porque as pessoas têm falado muito sobre isso. Alguma coisa me levou, né? Me deu aquele clique de eu fazer esse tema, né? Então, eu vou justificar por que que eu estou falando isso. Eu vou ter um problema de pesquisa. Normalmente, quando eu levanto um tema, quando eu levanto um assunto, eu tenho uma pergunta que eu quero responder. Por que que os portos brasileiros são assim, assim, assado? Por que que tal coisa acontece dessa forma e não daquela? Então, este problema que eu levanto, que eu pesquiso, que eu procuro saber o que é, este problema tem que estar respondido lá no final, nas minhas considerações finais. Tá? Vou levantar algumas hipóteses do que já pode ter sido dito, do que já pode ter sido estudado. Vou dar um objetivo geral. Meu objetivo geral é mostrar como é a movimentação nos portos brasileiros e vou dar alguns objetivos específicos dentro desse objetivo geral. E aí eu vou partir para a metodologia. Gente, quando eu falo de metodologia, é qual método que eu utilizei para realizar a minha pesquisa. Nesse ponto do trabalho, dispensa qualquer tipo de definição do que é metodologia. Eu não preciso dizer metodologia é isso, isso, isso. Segundo o autor tal, metodologia é isso, isso, isso. Eu não preciso dizer isso, porque o meu leitor, ele já sabe o que é metodologia, ele quer saber qual foi a metodologia que eu utilizei. Então, eu não preciso definir metodologia, eu não preciso citar autores da área de metodologia, tá? Que fique bem claro isso, porque é uma confusão que se faz muito frequentemente, né? Aí o autor do trabalho começa a dizer assim: de acordo com Gil, metodologia é isso, 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 isso e aquilo. De acordo com Prodanov, metodologia é isso, isso, isso e aquilo. Não, não precisa. Eu não preciso dizer o que é metodologia, eu preciso dizer qual foi a metodologia. Tá? Então, essa confusão vocês têm que parar de fazer, porque é muito importante. Bom, dentro da metodologia, eu vou falar sobre os recursos, né? Quais são os recursos que eu vou precisar? Eu precisei de um carro, eu precisei de um fomento, de um dinheiro para poder fazer viagem, então eu tive uma bolsa. Então, aí, nesse momento da minha metodologia, eu vou descrever o que eu precisei para poder concluir meu trabalho. Vou falar sobre o meu referencial teórico, nessa parte do referencial teórico, onde eu faço o levantamento das obras que eu estou utilizando para fazer o meu trabalho. Vou fazer um cronograma, isso para muitas faculdades é muito importante, porque algumas faculdades, elas dão datas limites para você entregar pedaços do seu trabalho. Então, a faculdade começa lá, o semestre começou em agosto. Então, a faculdade determina que até o dia 30 de agosto você tem que ter apresentado título, subtítulo, e referencial teórico. Então, eu tenho que ter um cronograma, que é uma coisinha simples, é um calendáriozinho simples, uma agendinha, onde eu vou colocando as datas e vou cumprindo essas datas. Vou fazer as referências que eu utilizei para fazer o projeto e as futuras referências que eu vou utilizar para fazer o meu trabalho. Se tiver, eu já vou colocar apêndices e anexos. Se tiver, não são obrigatórios, então pode ser que nem tenha nenhum apêndice, nenhum anexo. E aí eu vou começar a fazer o meu trabalho. Vou começar por onde? Pela capa, né? Vou começar a fazer esse projeto aí pela capa, é a parte externa da minha pesquisa. Então, essa capa é uma primeira página onde eu tenho que colocar as informações que vão identificar o meu trabalho, vão me identificar, vão identificar o trabalho, e aí ela vai seguir algumas normas que são elas são sugestões da ABNT, né? E aí algumas faculdades adotam ou não, às vezes adotam outro design, né? Mas basicamente é esse. Na primeira linha, ele vai lá o nome da instituição de ensino centralizado, tudo em letra maiúscula.
A fonte utilizada desde a capa já tem que ser a mesma fonte que vai ser utilizada no trabalho inteiro. A ABNT recomenda Arial ou Times New Roman. Esse nome da instituição vai estar em tamanho 14. Na sequência, também centralizado, com tudo letra maiúscula, vai os nomes dos autores, também em tamanho 14. No centro da página vai o título do trabalho e o subtítulo, se houver, e aí um pouquinho maior, já em tamanho 16. Posso colocar um negrito. E na parte inferior da página, nas duas últimas linhas úteis da minha página, eu vou escrever a cidade, o estado e o ano, né, que eu estou apresentando esse trabalho aí, esse artigo ou esse trabalho acadêmico. Então, aqui eu tenho um modelinho, né? Então, aqui vem nome da instituição, né? Tudo em maiúscula, centralizado, Times New Roman em negrito, número, tamanho 14. Aí vem o nome do autor completo, né? Se for mais de um autor, são os autores em ordem alfabética. Também vai ser tudo em maiúscula, centralizado, em negrito, tamanho 14. Depois vem o título e o subtítulo, né? Quando houver subtítulo, aí já um pouquinho maior, também tudo em maiúsculas, mas em tamanho 16. E embaixo, lá embaixo de tudo, eu vou colocar a cidade, o estado e o ano, né, em que eu estou fazendo esse trabalho. O ano fica na segunda linha, cidade e estado numa linha e ano na linha de baixo, né? Aqui ficou erradinho, deixa eu ver se eu já conserto aqui. Já vou consertar. E ano, né? Então, isso aqui já fica aqui embaixo. Então, a gente vai ter isso aqui. Então, cidade, estado e ano, local e data, né? Cidade, Santos, São Paulo, Mauá, São Paulo, Barueri, São Paulo e assim sucessivamente, tá? Aí eu vou fazer uma folha de rosto. Essa capa é a primeira apresentação. Quando eu vir, eu vou ter uma folha de rosto. Vai ser quase que uma repetição do que já foi dito na primeira página, né, na primeira capa, também com as mesmas coisas, só que eu já não ponho o nome da instituição, eu já começo pelo nome do autor, né? O título e o subtítulo. E aí eu vou ter algumas informações sobre o trabalho, né? É um textinho que eu vou fazer do meio da página para a direita, falando para que é aquele trabalho, qual é a área de concentração, quem é o professor que está sendo responsável pela orientação, né? Tudo com alinhamento do meio da página para a direita. No final, de novo, eu coloco o local e a data também centralizados na parte inferior da página, né? Conforme esse modelinho aqui, nome do autor tudo em maiúsculo, título e subtítulo quando houver um subtítulo. E aqui, olha, esse textinho, se é um projeto de pesquisa, eu começo dizendo: projeto de pesquisa apresentado à faculdade tal, como parte dos requisitos para a composição da média final na disciplina tal. Orientadora, professora mestra Gisele Esteves Prado. Então, sempre que eu vou colocar o nome do orientador, tem que colocar o título desse orientador, se ele é mestre, se ele é doutor, né? E aí eu vou dizer, aí nesse momento eu vou dizer para que se destina o trabalho. Posso dizer também, posso começar dizendo assim: trabalho de conclusão de curso apresentado à faculdade tal, como parte dos requisitos para a composição da média ou para a formação em tecnólogo de alguma coisa, posso colocar isso daí também, tá? Esse texto ele vai ser centralizado, olha aqui, né? Aqui é o meio da página, ele é centralizado e ele é puxado do meio para a direita, né? Justificado, tem um recuo de 8 centímetros, porque a minha página tem 16 centímetros de largura, né? E é da metade para a direita. No final, de novo, cidade, estado e ano. O ano ficou de novo aqui no lugar errado, né? Cidade, estado e ano. E aí eu tenho a minha folha de rosto, um pouquinho diferente da capa. Aí eu vou falar do tema e do título, né? Já falei para vocês que tema não é título, né? Tema é algo mais amplo e o título é alguma coisa mais focada, né? Então, esse tema e esse título, eles giram em torno daquilo que eu pretendo fazer ou daquilo que eu pretendo investigar.
né? Se eu tenho uma ideia de investigação, uma ideia de pesquisa, uma ideia de procurar dados, né? Isso daí vai ser a resposta da minha pergunta, né? O que que eu vou falar? Ah, eu quero falar sobre, de novo, pegando aquele exemplo, quero falar sobre logística reversa de pilhas e baterias. Por que que eu quero falar sobre esse assunto? Eu tenho um objetivo na hora de falar esse assunto. Eu tenho um objetivo que é, por exemplo, dizer qual é a importância de eu reciclar as pilhas e baterias por causa do meio ambiente, meu gatinho tá miando, tá, gente? Ele tá atiçadíssimo aqui, correndo de um lado para o outro, mas aula online é isso que acontece muitas vezes. Daqui a pouco ele passa aqui pela frente da câmera, como sempre. Então, se eu vou fazer essa investigação, né, se eu vou fazer esse levantamento, eu já vou me basear aí no que eu quero. Quando eu faço um trabalho, quando eu faço um estudo, eu já tenho em mente onde eu quero chegar, né? É uma coisa assim que a gente já faz de caso pensado. Então, se eu estou fazendo um trabalho sobre logística reversa de pilhas e baterias, eu já tenho um caso pensado nisso, né? Por que que eu vou falar sobre esse assunto? Eu quero falar sobre o que se faz com o que sobra das pilhas e baterias. Eu quero falar sobre a comercialização desses rejeitos, desses dejetos. Eu quero falar sobre o meio ambiente que está sendo poupado quando eu faço a reciclagem e não jogo no lixo simplesmente, né? Então, eu tenho, lógico que eu tenho em mente já alguma ideia, né, quando eu vou fazer. O título ele vai ser bem conciso, bem claro, vai ser abrangente, mas não muito, porque se ele for muito abrangente, esse trabalho vai ficar muito grande, e eu estou falando de um artigo, né? Nesse momento a gente está falando de artigo. Para fazer um artigo, ele tem que ser mais focado. Se for uma dissertação, se for uma tese, se for um TCC, aí ele já pode ser um pouquinho mais aberto, porque aí eu já posso ter mais páginas. Um artigo hoje, dependendo da revista, do simpósio, do congresso, ele tem em torno de 15 páginas, né? Então, a gente tem que levar em consideração esse número de páginas quando a gente vai fazer aí o nosso projeto. Então, no final, eu vou redigir, né? Vou verificar a coerência de tudo que eu coloquei, vou verificar a gramática, vou verificar a ortografia. É muito importante verificar isso, né? Entregar um projeto ou um trabalho com erros gramaticais é muito feio, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para que a gente não escorregue na língua portuguesa. Outra coisa, existem professores que têm aí uma tradição de colocar títulos gigantes, né? Títulos com 20, 30 palavras. Gente, vamos tomar cuidado aí para esse título não ser tão grande assim, né? Ocupar 5 linhas de título. Porque o título muito grande, primeiro, a gente nunca consegue decorar o título quando ele é muito grande. Segundo, o título muito grande, ele leva para muitos lugares, né? Então, eu preciso tomar cuidado quando eu faço essa delimitação. Bom, vamos falar sobre a introdução, onde eu vou apresentar de uma forma breve e leve, né? Sobre o que que eu vou falar naquele trabalho. Geralmente a gente vai utilizar um parágrafo para cada assunto, né? Um parágrafo para cada coisa que eu vou falar, e lá dentro eu vou apresentar então a justificativa, o problema de pesquisa, as hipóteses, os objetivos gerais, os objetivos específicos e a metodologia, conforme eu já falei. Então, dentro da minha introdução, tem que estar essas coisas. O que que acontece na numeração disso? Alguns orientadores gostam de colocar assim: introdução, 1.1 justificativa, 1.2 problema de pesquisa, 1.3 hipótese. Agora, já tem outros orientadores que não colocam nome nada, colocam lá introdução, escrevem tudo sem delimitar o que é justificativo, o que é problema de pesquisa, o que é hipótese, objetivo geral, sem ter que delimitar isso tudo, falando de uma forma mais leve, mais sequencial. Então, tem essas formas aí que eu posso utilizar para escrever. Muito bem. O problema de pesquisa. O que é esse tal desse problema de pesquisa? O problema de pesquisa é a pergunta que eu quero responder. Eu vou responder essa pergunta de que jeito? Com o desenvolvimento da minha pesquisa, com o desenvolvimento do meu trabalho. À medida que eu for andando com a minha pesquisa, a minha pergunta vai sendo respondida,
né? Eu vou precisar sempre estar parando e pegando uma coisa ou outra, emendando, né? Para poder mostrar para o meu leitor que eu estou sim respondendo a minha pergunta, né? Então, eu preciso fazer esse recorte no assunto geral para poder trazer as respostas que eu preciso. Então, o primeiro passo para eu determinar essa pergunta de pesquisa é imaginar qual é o meu problema, qual é a minha dúvida. Então, por exemplo, se eu estou falando, ainda levando em consideração o exemplo das pilhas e baterias, né? Eu tenho aí um problema, o que eu quero responder? Eu quero responder por o que eu estou perdendo se eu não reciclar as pilhas e baterias? Eu quero falar da questão financeira, da questão monetária. Posso falar, faço aí um recorte nisso e digo que a intenção dessa pesquisa é responder, né, o que eu posso ter como retorno financeiro a partir da reciclagem, né, a partir da reutilização de pilhas e baterias. Depois, eu vou colocar aí como um segundo passo o que eu quero descobrir em relação a esse problema. Eu quero descobrir. Então, tá, eu já falei que o meu problema é descobrir as questões financeiras aí do retorno financeiro da reciclagem de pilhas e baterias. Mas, como que eu vou ter um retorno financeiro de alguma coisa se eu não sei onde vender, o que vender, como fazer? Então, esse segundo passo, eu posso pegar, dizer assim: olha, da pilha é extraído um pó preto que pode ser utilizado para tais coisas podem ser comercializadas em tais locais. Então, já tenho aí um caminho para esse pó preto que é retirado das pilhas. Então, quando eu formulo esse problema, que vai ser o meu problema científico, eu vou ter aí como foco a investigação dentro disso. O que eu recomendo quando se pega um tema como esse, por exemplo? Eu recomendo que se procure um local onde seja feita a reciclagem de pilhas e baterias e que se acompanhe o processo. Porque eu acompanhando esse processo, eu tenho mais dados, né? Eu tenho mais coisas que eu posso retirar, né, desse assunto para poder escrever cientificamente sobre ele. Um caminho bacana também, um caminho legal que eu uso bastante, né, um artifício que eu uso bastante é consultar vídeos no YouTube. Gente, no YouTube vocês nem imaginam, né? Tem uma infinidade de vídeos ensinando tudo. Inclusive, tem vídeos lá que eu já assisti mostrando o que é feito, né, do que sobra das pilhas e baterias. Onde que ele pode ser comercializado? O que, que pode acontecer com aquele material? Bom, aí eu vou então elaborar essa pergunta, vai ser na forma interrogativa, né? E vai ser delimitado, claro e explícito, de modo que ele seja também passível de solução. Gente, eu não vou colocar no meu trabalho uma pesquisa que eu sei que uma pergunta que eu sei que eu não vou conseguir responder. Eu tenho que colocar uma pergunta que eu sei que eu vou conseguir responder no final do meu trabalho. Então, é uma pergunta que tem solução, que tem resposta, né? Então, se eu falo sobre a questão financeira, eu não posso propor no meu trabalho que eu vou falar sobre a questão financeira, sobre a questão monetária, sem antes me informar se eu vou ter esse dado para colocar no meu trabalho. Né? Eu tenho que ser esperta. Eu falo assim: o meu problema de pesquisa é quanto pode render a reciclagem de 1 quilo de pilhas. Pô, mas eu não sei, ninguém me falou, ninguém me contou nada, os lugares que eu fui, ninguém abriu essa informação. Minha pergunta vai ficar sem resposta? Não, eu vou formular uma outra pergunta que tenha uma resposta. O objetivo é que eu tenha uma resposta para minha pergunta no final do trabalho, tá? Então, é, essa pergunta ele é um ponto de partida e pode ser, inclusive, também depois ser deixado lá como sugestão para próximas pesquisas. As hipóteses, né? Aí eu vou citar um autor de metodologia que diz o que é uma hipótese, né? Uma hipótese, ela é a proposição testável que pode vir a ser a solução do problema,
né? Então, nada mais é do que uma suposição do que pode acontecer. Então, por exemplo, quando eu lanço uma hipótese dentro de pilhas e baterias, o que que eu estou lançando? Eu estou lançando lá a possibilidade, o que que eu imagino que possa acontecer a partir da reciclagem de pilhas e baterias. Né? Então, no final do projeto, lá nas considerações finais, eu vou dizer se essa hipótese foi válida ou não. A justificativa, né? Por que eu estou fazendo esse trabalho, né? Então, nesse momento, eu vou dizer para o meu leitor: olha, eu estou fazendo esse trabalho porque eu me preocupo com o meio ambiente, eu estou fazendo esse trabalho porque eu quero saber se nesse nicho tem dinheiro, se nesse nicho tem alguma possibilidade de ter lucro, né? Então, esse porquê é a minha justificativa. Por que que esse tema é tão importante que eu possa parar o que eu estou fazendo para fazer uma pesquisa em cima dele? Né? Então, eu tenho que justificar isso. E, geralmente, eu justifico isso para uma banca, né? Então, nesse item do porquê, a gente vai colocar todos os acontecimentos que forem relacionados com o tema e com a importância do meu projeto, tá? Ele vai ser redigido de forma bem simples, né? E ele vai ser bem direto, né? Essa pesquisa se justifica por quê? Né? O tema escolhido, a justificativa para o tema escolhido é tal coisa. Ela é bem direta, tá? Bom, objetivos, né? Para que eu vou fazer aquela pesquisa? Vejam, eu já respondi por quê, eu já respondi para quê, né? Agora, onde eu vou dizer quais são os objetivos, o que que eu vou levar, né? Por que que eu vou fazer essa pesquisa em cima desse assunto e o que que eu vou levar para o meu leitor, né? O que que vai ser útil para ele. Então, nesse momento, eu vou falar de um objetivo geral, que é uma coisa mais ampla, né? E depois, se eu tiver alguns objetivos específicos, né? Algumas coisas mais. Que tenham propósitos menores, eu vou colocar os objetivos específicos. O objetivo, então, ele vai ser a meta do meu trabalho, onde o pesquisador quer chegar com a pesquisa. O pesquisador quer chegar lá no ponto financeiro, ele quer saber se das pilhas e baterias ele vai ganhar algum dinheiro da reciclagem de pilhas e baterias. Então, nesse momento, a gente vai utilizar verbos no infinitivo, lembram-se dos verbos no infinitivo, né? Descobrir, analisar, discutir, esclarecer, procurar, realizar, medir, produzir, localizar, diagnosticar, entre vários outros verbos que a gente pode colocar aí nesse momento do para que fazer essa pesquisa. No meu objetivo geral, né, eu vou explicitar o que é o geralzão, o que é o grande. O meu objetivo geral dentro dessa pesquisa é saber do rendimento financeiro. O objetivo geral da pesquisa é: existe dinheiro na reciclagem de pilhas e baterias? Esse é o objetivo geral. Aí, dentro dos meus objetivos específicos, eu vou especificar cada um deles. Eu posso ter 2, 3 objetivos específicos, eu vou indicar aí quais são as etapas e o que que vai me permitir que eu alcance lá a resposta do meu objetivo geral. Né? Então, a formulação também dos objetivos específicos, ela também tem que ser bem clara, ela tem que ser bem objetiva, né? Bem inteligível, né? Então, eu vou utilizar sempre os verbos no infinitivo também. Bom, ainda falando dos objetivos específicos, né? Então, quando eu tiver uma pesquisa que vai ter o objetivo de conhecer alguma coisa, aqui eu dei algumas sugestões de verbos que eu posso utilizar, né? Então, eu posso usar conhecer, apontar, citar, classificar, definir, descrever, identificar, reconhecer, relatar. Aí não, eu quero compreender. O meu objetivo não é conhecer, eu quero compreender, eu quero entender. Então, eu vou usar compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, localizar, reafirmar. Ou também quando eu tenho o objetivo de aplicar alguma coisa, né? De tornar aquilo uma coisa que eu quero fazer, é um projeto que eu quero construir, né? Então, eu vou aplicar, desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar, otimizar, melhorar, entre vários outros tipos de verbos. Tenho também alguns verbos, tenho também algumas pesquisas que vão ter o objetivo de analisar
outras que vão ter o objetivo de sintetizar, outras que vão ter o objetivo de avaliar. Então, eu não vou ficar lendo aqui todos os verbos, depois eu vou colocar esse material lá no Teams para vocês poderem consultar. E esses verbos que eu coloquei nesses dois últimos slides, eles servem como um guia para vocês utilizarem esses verbos aí para não ficarem perdidos, porque às vezes a gente fica tão focado em alguma coisa que a gente não consegue achar palavras para escrever. Então, é importante que a gente tenha aí uma listinha de termos que a gente possa ir mudando ao longo do trabalho. Bom, metodologia. Chegamos aí do como, né? Já falei por quê, já falei para quê, e agora eu vou falar o como eu vou fazer, né? Como que vai ser feito esse levantamento? Ah, eu vou fazer um estudo de campo e eu vou até um local lá onde eles fazem reciclagem de pilhas e baterias e vou ver passo a passo como é feita essa reciclagem, né? Então, na metodologia, eu vou contar para o meu leitor como foi esse processo, né, de ir até lá, de ver, de verificar, de acompanhar passo a passo, né, e ver quais foram as técnicas aplicadas, né. Então, nesse momento da metodologia, é o que eu falei para vocês, eu não preciso explicar o que é metodologia, eu preciso explicar como eu fiz o trabalho, como eu cheguei naquelas respostas. Eu cheguei naquelas respostas porque eu procurei pessoas que fazem reciclagem de pilhas e baterias e que me explicaram e que me mostraram quais são os passos. E a partir disso eu pude fazer uma pesquisa, né? Então, dentro da metodologia, eu vou poder abranger alguns itens, né, que vão responder questões de como, com quem, com que, onde, né? Que essa questão que eu falei. Fui lá ver e essas pessoas que trabalham com reciclagem de pilha me mostraram, né, como é feito, com o que é feito, quais são os materiais, quais são as máquinas, quantas pessoas eu preciso para operar isso, como que tem que ser o ambiente, tudo isso vai ser declarado, determinado nessa pesquisa que eu estou fazendo. Na parte em que eu vou falar sobre recursos, né? Quando eu tenho um projeto e eu vou ter que falar quais são os recursos que eu vou ter necessidade para realizar a minha pesquisa, eu vou descrever aí. Ah, eu utilizei câmera de vídeo, gravador, cartazes, vou ver lá o que eu utilizei para fazer, quais foram os recursos e vou identificar lá no meu trabalho. O meu referencial teórico, aí é o que, né? Entra na parte do o que a gente sabe sobre esse assunto que vai ser pesquisado, né? Então, o que vai sustentar a minha pesquisa é essa fundamentação teórica, são esses autores que já falaram sobre esse assunto e de onde eu posso beber algum conhecimento, né? Então, eu vou valorizar aquilo que já foi feito dentro dessa área e vou reaproveitar, e vou dar uma continuidade, né? Então, eu vou incluir aí nesse material livros, artigos, matérias de internet, matérias de jornal, né? Todas as coisas que puderem ficar disponíveis para mim no mercado de pesquisa. Aí vamos falar do cronograma, que são as metas e os prazos que eu vou ter que cumprir. O cronograma, ele está no projeto, ele não está no artigo, tá? O cronograma é o antes, né? O cronograma eu faço para me controlar, né? Que é o refere-se ao quando da minha pesquisa, né? Quando que eu vou ter cada uma das informações. Então, esse cronograma é uma coisa bem simples, né? Aqui tem uma sugestãozinha de cronograma, mas tem N sugestões de cronograma no Google, é só vocês colocarem lá que vocês vão encontrar. Então, esse aqui está dividido como etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e preparação para defesa. E aí ele vai dando os meses em que as coisas vão acontecer. Dentro do meu cronograma, né, eu vou respondendo, né, todas as minhas perguntas dos meus prazos, né? Eu tenho prazos a cumprir, né? Quando eu pego algum tipo de assessoria que eu dou de formatação, de revisão e tal, eu sempre pergunto qual é o seu prazo? Porque o aluno, né, o pesquisador, ele sabe qual é o prazo dele. Então, eu quero escrever para um congresso. O prazo é o dia que o congresso dá como tempo limite para você submeter o seu artigo. Ah, então o meu prazo hoje é
7 de outubro, o meu prazo é 13 de dezembro. Então, eu tenho do dia 7 de outubro ao dia 13 de dezembro para pesquisar, levantar todos os dados e escrever o meu artigo, porque dia 13 de dezembro eu tenho que submeter esse artigo para avaliação dentro do Congresso, né, para os pareceristas do meu Congresso. E o cronograma vai permitir que você mude alguma coisa quando for necessário, né? Então, o cronograma, ele permite que você tenha uma elasticidade, por isso que é bom você ter um cronograma, porque você pode ir mudando aí ao longo do tempo que você tem, as coisas que você tem para fazer, as suas atividades, né? Aí, as referências, é o que, né? A época é o momento de falar sobre o que eu consultei para fazer minha pesquisa, e aí eu vou começar a fazer aquelas listagens que eu já falei para vocês, de livros, artigos, sites e outras coisas que eu tenha utilizado para pegar, né, para pegar o material teórico, para poder construir o meu artigo. Essas referências, gente, elas têm que andar juntinho com a pesquisa, porque as referências elas têm que ser anotadas o tempo todo. O grande problema que eu encontro quando eu vou fazer alguma revisão de trabalho é que o autor não se lembra mais de onde ele tirou tal coisa. Se eu tiver tudo anotado, aí vai estar bem mais fácil de eu saber de onde eu tirei aquela informação. Ainda falando das referências, né? Eu tenho que ter uma confiabilidade, né? Eu tenho que saber que eu tirei aquela referência de um lugar confiável e elas têm que estar dentro das normas da BNT, né? Eles têm uma formatação, eles têm um formato. Então, nesse momento, eu indico esse site, que é o MOR, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nós vamos ter uma aula só de MOR, né? Uma aula onde vocês vão ver todos os tipos de referências que podem existir, e aí cada uma delas sendo feita dentro do MOR, né? É uma aula bem prática que a gente vai poder entender os tipos de referências diferentes, né? Aí a gente vai colocar os apêndices, caso eles existam. É uma parte opcional do meu trabalho. Os apêndices entram em trabalhos longos, não entram nos trabalhos curtos, como artigos, por exemplo. O artigo não tem apêndice nem anexo, tá? Muito difícil um artigo que tem apêndice e anexo, porque o artigo ele tem já um número de páginas bem reduzido. E se eu colocar apêndices e anexos, eu vou ter aí um espaço perdido com alguma coisa que eu poderia suprimir, né? Então, também os anexos são colocados aí depois das referências. Tanto os apêndices quanto os anexos entram após as referências. Nas minhas considerações finais, que vêm antes das minhas referências, né? Eu vou amarrar todo esse assunto, né? Eu vou amarrar tudo que eu entendi, tudo que eu aprendi, e aí eu vou fechar o meu assunto. Vou responder de uma vez a minha pergunta e vou fechar o meu assunto. Então, keep calm e foca no projeto, né? Então, isso daqui é para fazer, então, são dicas para fazer um projeto de pesquisa. Né? As referências aí são os livros que eu utilizei para fazer, para programar essa aula, né? E deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, gente, é assim. Essa aula foi bem focada no projeto de pesquisa, mostrando para vocês que algumas coisas que são desenvolvidas no projeto podem já ir direto para o artigo ou para o trabalho, né, para o TCC ou para a dissertação, né, desde que a gente consiga dar uma outra cara para isso. Na próxima aula, eu vou falar mais sobre artigo, né? Vou falar mais sobre essa questão, saí do projeto e coloquei no artigo. Então, a próxima aula vai ser sobre esse assunto. Tá legal? E eu quero deixar aqui, então, como uma atividade para comprovação de presença dessa aula aqui, que vocês façam uma pesquisa bem breve, uma coisinha bem breve sobre a diferença entre anexos e apêndices. Ok? Pessoal, até mais ver. Eu volto ainda essa semana.